Capítulo 1. Um menino sem nome. O céu daquela madrugada parecia mais escuro do que de costume. As estrelas, escondidas por nuvens espessas, pareciam recusar testemunhar o nascimento de uma criança marcada pelo abandono. Em uma casa simples, de madeira carcomida e paredes frágeis, uma mulher jovem, de olhar cansado e mãos calejadas, lutava para trazer ao mundo o filho que carregara por 9 meses. O parto foi silencioso. Não havia parteira, médico ou vizinho disposto a ajudar. Apenas ela, a dor e a esperança de que aquele menino pudesse ter uma vida melhor do que a sua. Quando o pequeno chorou pela primeira vez, a mãe sorriu, mesmo com as lágrimas queimando seus olhos. Era um som frágil, mas cheio de vida. Ela o envolveu num lençol antigo, limpo como pôde, e o abraçou com força. Sabia que não podia ficar com ele. A pobreza era tanta que, por muitas noites, dormira sem comer, e as doenças rondavam sua casa como lobos à espreita. O menino, tão pequeno e vulnerável, não sobreviveria ali. Ela o chamou de meu anjo, pois sabia que não teria tempo para lhe dar um nome. Antes do amanhecer, caminhou até a porta de um orfanato afastado, um prédio antigo de paredes rachadas, onde outras crianças sem destino eram deixadas. Colocou o bebê cuidadosamente na cesta de vime deixada para isso e se despediu num sussurro. Que a vida seja mais generosa com você, meu amor. Sem olhar para trás, sumiu na escuridão. O bebê, sem nome e sem passado, chorava baixinho, embalado pelo som distante do vento. Quando a manhã chegou, uma freira encontrou o menino e, sem pistas de sua origem, o registrou apenas como menino do vento. E assim começava a sua história. Capítulo 2. O lar de passagem. O orfanato onde o menino do vento cresceu era um lugar de silêncios longos e paredes frias. As crianças que ali viviam carregavam nos olhos a mesma ausência de respostas que ele via no próprio reflexo. Ninguém sabia de onde viera, e o nome que lhe deram soava mais como uma tentativa de preencher um vazio do que uma verdadeira identidade. Os anos passaram lentos. Ele aprendeu cedo a não esperar muito dos adultos. As cuidadoras, embora algumas gentis, tinham mãos ocupadas demais para dar afeto a todas aquelas crianças. Entre jogos improvisados com pedras e bonecos de trapo, nasceu a habilidade de se fazer invisível, observando tudo sem ser notado. A cada novo lar temporário para onde era levado, o ciclo se repetia. No começo, sorrisos forçados e promessas de que ali seria diferente. Mas logo vinham os olhares impacientes, as exigências descabidas e, por fim, o retorno ao orfanato. Algumas famílias queriam uma criança para exibir, outras para trabalhar. Ele, pequeno e introspectivo, não parecia servir para nenhum desses papéis. Com o tempo, aprendeu a esconder a tristeza e a criar pequenas histórias para si, imaginando que um dia seus verdadeiros pais o procurariam. Em suas fantasias, eles eram pessoas importantes, que haviam sido forçadas a deixá-lo para protegê-lo. Certa vez, uma cuidadora velha lhe contou que ao chegar ele chorava como se o próprio vento o embalasse. Desde então, o nome Menino do Vento grudou-se a ele como uma marca invisível. Capítulo 3. A promessa a si mesmo. Aos 12 anos, o menino do vento já havia entendido que ninguém viria buscá-lo. O orfanato, antes visto como uma ponte para um futuro melhor, tornara-se uma prisão de memórias esquecidas. Ele via os outros serem adotados, desaparecerem, e cada partida deixava o ambiente mais vazio, mais cinza. Numa dessas tardes silenciosas, sentado no alto do muro dos fundos, seu refúgio secreto, o garoto olhava o horizonte como quem tentava decifrar os sinais do mundo. Ali, onde o vento sempre soprava mais forte, ele fez a si mesmo uma promessa. Eu vou sair daqui. E quando eu sair, vou ser alguém. Vou ter tudo o que me foi negado, vou descobrir quem sou. Era a primeira vez que permitia que o desejo se transformasse em palavras. Aquilo ecoou dentro de si como um pacto sagrado, selado pelo vento que, como um velho amigo, pareceu entender seu juramento. A partir daquele dia, passou a observar tudo com mais atenção. A vida o ensinara que ninguém lhe daria nada de graça e que o mundo pertencia aos que sabiam onde procurar. Começou a fazer pequenos
serviços para os funcionários da cidade, carregava caixas no mercado, varria pátios, buscava água. Cada moeda conquistada era guardada como se fosse ouro. Sonhava com um futuro diferente. Um onde teria um nome de verdade, uma casa só sua e respostas para as perguntas que o assombravam desde o berço. Ele não sabia como, mas tinha certeza de que um dia encontraria seus pais. E nesse encontro o mundo finalmente faria sentido. O menino do vento tinha descoberto a força da esperança, e ela, por menor que fosse, era suficiente para mantê-lo em pé. Capítulo 4. Um novo destino. A oportunidade chegou quando o menino do vento tinha 15 anos. Certa manhã, enquanto carregava sacos de farinha para a padaria da cidade, foi observado por um senhor de aparência austera, dono de uma gravata, de tecido fino e olhos atentos. Era o senhor Alberto Montenegro, um empresário local conhecido por sua fortuna e pelo temperamento exigente. O homem precisava de um ajudante para pequenos serviços em sua casa e no escritório. O orfanato, interessado em se livrar de mais uma boca para alimentar, não hesitou em entregá-lo. Para o menino do vento, aquela era a primeira brecha em anos, a chance de fugir do destino que parecia o querer engolir. A mansão de Montenegro era tudo o que ele jamais imaginara existir de verdade. Paredes altas, janelas enormes e um jardim onde flores exóticas competiam em cor e perfume. No início, o jovem limitava-se a limpar ferramentas, organizar papéis e fazer recados. Mas sua inteligência rápida logo chamou a atenção. O velho empresário percebeu que o garoto não apenas seguia ordens, mas observava e aprendia. Certa noite após um jantar, Montenegro o chamou ao escritório e, diante de uma lareira crepitante, falou: "Você tem olhos de quem quer mais da vida. Eu reconheço esse olhar, menino. Eu mesmo já fui assim." Pela primeira vez, alguém enxergava nele mais do que um órfão ou um ajudante. Montenegro começou a ensiná-lo sobre negócios, leitura, contas e estratégias. O menino do vento devorava o conhecimento com a fome de quem esperou a vida inteira por aquilo. Durante anos, foi aprendendo e crescendo ao lado do empresário. Ganhou responsabilidades, confiança e um nome de verdade: Miguel Montenegro. Alberto o adotou oficialmente aos 18 anos, e com isso, o menino do passado começou a desaparecer. Mas em silêncio, Miguel mantinha viva a promessa feita no alto daquele muro. Um dia encontraria os pais que o haviam deixado para trás. Capítulo 5. O sucesso e o vazio. Os anos se sucederam velozes depois que Miguel Montenegro assumiu, ao lado do velho Alberto, os negócios da família. Com o passar do tempo, mostrou-se não só competente, mas brilhante. As empresas se multiplicaram, o patrimônio cresceu, e antes dos 30, Miguel já era reconhecido como um dos homens mais influentes da região. Herdara não só a fortuna de Montenegro, mas também sua frieza nos negócios e a habilidade de enxergar oportunidades onde os outros viam obstáculos. As manchetes destacavam seu nome, seus empreendimentos e sua presença constante em eventos de gala. Pessoas o admiravam, bajulavam, tentavam se aproximar. Mas nenhuma daquelas faces, nenhum daqueles aplausos preenchia a antiga lacuna que Miguel carregava desde menino. Dentro de si, ele sabia, por mais que acumulasse riquezas, jamais conseguiria calar a pergunta que o acompanhava em silêncio. Quem eram seus verdadeiros pais? E por quê? Por que o haviam deixado? Por que ele nunca merecera sequer um bilhete, uma pista, uma lembrança? As madrugadas eram mais difíceis. Ele se pegava caminhando pela mansão silenciosa, detendo-se diante do retrato do velho Montenegro, único homem a quem realmente amara, e que partira anos antes deixando-lhe tudo, exceto respostas. A solidão era companhia constante, mesmo rodeado de pessoas. Miguel tinha mulheres, viagens, negócios, mas nenhuma daquelas conquistas parecia capaz de aplacar o vazio. Em festas, entre taças de champanhe e sorrisos superficiais, observava rostos tentando, quem sabe, reconhecer traços seus em desconhecidos. Um gesto, uma cor de olhos, um jeito de rir. Foi numa dessas noites insones, sentado em seu escritório diante de antigos arquivos, que decidiu:
Chegara a hora de encarar o passado. Ele tinha recursos, contatos e poder suficientes para descobrir o que sempre lhe fora negado. Miguel mandou chamar seu advogado e investigador particular na manhã seguinte. Determinado, ordenou: quero que encontrem tudo. O orfanato, os registros, qualquer pista. Não importa quanto tempo leve, não importa o custo. O menino do vento, agora homem feito, sentia que a busca por sua origem era o único negócio inadiável. E, de alguma forma, sabia que ao final desse caminho encontraria algo muito maior do que imaginava. Capítulo 6. As primeiras pistas. O investigador particular Cláudio Mendes era discreto, experiente e acostumado a lidar com os segredos dos poderosos. Quando recebeu a tarefa de Miguel Montenegro, soube de imediato que não seria um caso comum. Havia algo nos olhos do empresário que não era apenas curiosidade, era necessidade. Durante semanas, Cláudio mergulhou em arquivos esquecidos, registros de orfanatos antigos e certidões de nascimento. Muitos documentos haviam se perdido com o tempo, outros estavam deteriorados, mas uma pista surgiu em um livro-ata de um antigo hospital de maternidade, fechado havia décadas. Na folha amarelada, mal se distinguiam os nomes, mas lá estava: nascimento masculino, 03 de setembro de 1989. Mãe, não identificado. Pai, ausente, encaminhado ao orfanato Santa Teresa. O número do registro era ilegível, mas o local e a data batiam com o que Miguel sabia sobre sua origem. Quando Cláudio levou a informação até ele, Miguel segurou o papel com mais força do que deveria. Sentiu o peso da folha, como se carregasse nela não apenas a pista de seu passado, mas toda a dor de uma vida esperando por aquele momento. O orfanato Santa Teresa, repetiu, a voz mais baixa do que o habitual. Sim, fica numa cidade pequena, a cerca de 200 quilômetros daqui. Ainda funciona, mas sob outra direção. Miguel assentiu, o olhar fixo no documento. Ali estava o ponto de partida. Pediu que Cláudio preparasse tudo. Precisava ir pessoalmente. Na noite anterior à viagem, voltou a caminhar pela casa silenciosa. Parou diante do espelho e encarou o próprio reflexo. Não era mais o menino esquecido, nem o jovem aprendiz de Montenegro. Era um homem disposto a desvendar as sombras de sua história. Ao amanhecer, partiu sem avisar ninguém. No peito, a antiga promessa ressoava mais forte do que nunca. Capítulo 7. O retorno ao orfanato. Miguel Montenegro dirigia com as mãos firmes no volante, mas sua mente estava longe, perdida entre as memórias e a expectativa de finalmente encontrar respostas. A estrada que o levava até o orfanato Santa Teresa parecia mais longa do que nunca, como se o destino tivesse de repente se esticado em um labirinto de caminhos tortuosos e silenciosos. Quando chegou à pequena cidade, percebeu como tudo parecia imutável. O orfanato, com sua fachada desgastada pelo tempo, permanecia como um fantasma de seu passado. As mesmas paredes, o mesmo jardim que ele tanto olhara da janela de seu berço improvisado. A diferença estava nos detalhes. O portão enferrujado estava agora pintado de branco e o prédio parecia um pouco mais abandonado do que ele lembrava. Miguel sentiu uma mistura de repulsa e nostalgia. Aproximou-se da entrada e tocou a campainha, o som ressoando dentro da casa como um aviso. Uma mulher idosa, com cabelo grisalho e um olhar curioso, apareceu na porta. "Posso ajudá-lo, jovem?" perguntou ela com uma voz rouca, mas acolhedora. "Eu sou Miguel Montenegro. Estive aqui quando era criança e vim procurar por respostas. Algo sobre meu nascimento, sobre meus pais." Respondeu, hesitante. Não sabia como começar, como dizer àquela mulher que a sua vida inteira tinha sido construída em cima de uma mentira. A mulher observou-o por um momento, como se estivesse pesando suas palavras. Finalmente, ela o convidou a entrar. "Sente-se, por favor. Vamos conversar. O que você busca, Miguel? Talvez não seja o que espera encontrar. Mas não sou eu quem decide o que você deve saber." Ela o conduziu até uma sala pequena e simples, onde a conversa começou, e ele soubera que, finalmente, as respostas estavam ao alcance de suas mãos. No entanto,
Ele ainda não sabia o que aquele encontro traria. Um reencontro com o passado ou com uma verdade muito mais complexa. Capítulo 8. O passado revelado. A sala era simples, com paredes de madeira envelhecida e móveis modestos. A mulher que o recebera, Dona Olga, fechou a porta atrás de si e sentou-se à mesa olhando fixamente para Miguel. Ele esperou, o coração batendo forte, as palavras presas na garganta. Ele sabia que estava prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo, mas o medo de não gostar do que ouviria o fazia hesitar. "Você quer saber de seus pais, não é?" disse ela finalmente, a voz grave, como se já tivesse ouvido aquela pergunta muitas vezes antes. Miguel assentiu, sem forças para responder. Ela fez uma pausa, respirando fundo antes de começar. "Seu nome verdadeiro não é Miguel Montenegro. Você foi deixado aqui como uma criança que ninguém queria. Quando chegou tinha poucos meses, mas já estava bem debilitado. O orfanato cuidou de você, como cuidamos de tantos outros. Mas a sua história, rapaz, ela é diferente." Miguel sentiu uma onda de inquietação percorrer seu corpo, mas permaneceu em silêncio, esperando. Os registros do seu nascimento foram rasurados, e o único nome que encontramos foi o de sua mãe. Mas não era um nome real, era um pseudônimo. Ela disse que o deixou porque não poderia cuidar de você, que não tinha condições. Mas nunca lhe contou o nome do pai. Miguel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele já imaginava que seria algo assim, mas a verdade ainda o surpreendia. Havia uma camada de mistério, uma escuridão que não podia compreender, como se o passado estivesse se fechando sobre ele, uma teia de mentiras e omissões. Dona Olga o olhou com um olhar pesaroso. "Sei que você tem uma vida agora, Miguel. Uma vida de sucesso. Mas às vezes os ecos do passado não podem ser silenciados, mesmo com todo o dinheiro e poder que você tem. Sua mãe, bem, ela nunca teve coragem de voltar aqui. Não sei o que aconteceu com ela." Miguel olhou para a mulher, o rosto tenso, a mente fervendo com as perguntas que surgiam, cada vez mais confusas. Quem era aquela mulher? E o pai? Onde ele estava? Por que sua mãe o havia abandonado? A busca estava apenas começando, mas ele já sentia que o caminho à frente seria mais tortuoso do que jamais imaginara. Capítulo 9. A descoberta surpreendente. Miguel não conseguia parar de pensar nas palavras de Dona Olga. Sua mãe nunca teve coragem de voltar aqui. Algo nela o havia tocado profundamente, uma sensação que ele não conseguia explicar. Havia uma história por trás daquelas palavras, algo que estava além de qualquer explicação lógica. Ele não sabia se deveria se sentir aliviado por finalmente ter alguma informação, ou se o vazio em seu peito só aumentava a cada revelação. O que mais ele precisava saber para entender sua origem? Quem eram os responsáveis por sua existência? O que havia acontecido com sua mãe? E seu pai? Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. As perguntas martelavam sua mente, sem respostas. Claras? Como poderia seguir em frente com a vida que havia conquistado, sabendo que sua história estava incompleta? Havia algo que ele precisava entender, e ele não descansaria até descobrir. No dia seguinte voltou ao orfanato. Dona Olga o recebeu mais uma vez, mas desta vez algo diferente estava no ar. Miguel sentia que ela sabia mais do que estava revelando. Era como se houvesse uma segunda camada da história que ela ainda não queria compartilhar. Ele não poderia sair de lá sem uma resposta mais concreta. "Dona Olga", disse ele, a voz firme, "eu preciso saber mais. O que aconteceu com a minha mãe? Há algo mais que eu deva saber?" A mulher olhou para ele, hesitante. Depois de alguns segundos de silêncio, ela suspirou e com um olhar de pesar começou a falar. Eu recebi uma carta há muitos anos. Ela dizia que sua mãe estava em uma cidade distante e que, se algum dia você viesse atrás dela, deveria procurar por uma mulher chamada Helena. A carta não dizia mais nada, apenas isso. Achei melhor guardá-la em segredo, achando que, um dia, você poderia vir a perguntar como está fazendo agora. Miguel sentiu o coração acelerar. Helena.
O nome parecia familiar, mas ele não conseguia lembrar de onde. Era uma pista importante, e ele sabia que essa revelação mudaria tudo. Ele estava mais perto de encontrar sua mãe do que jamais imaginara. A verdade finalmente estava ao seu alcance. Capítulo 10. O encontro com Helena. O nome Helena ecoava na mente de Miguel como um sussurro persistente. Ele não sabia por quê, mas o som parecia carregar uma carga emocional que ele não conseguia identificar. Quando Dona Olga lhe entregou a carta, a última pista que ele precisava, ele sentiu uma onda de determinação tomar conta de seu corpo. Ele não podia esperar mais. Sua mãe estava mais perto do que ele imaginava. A cidade mencionada na carta não ficava longe, e Miguel não perdeu tempo. Alugou um carro e seguiu viagem logo ao amanhecer. A sensação de estar finalmente saindo do escuro e entrando na luz o motivava a continuar, apesar da tensão crescente. O caminho parecia uma linha, reta em direção à resposta que ele tanto buscava, mas quanto mais se aproximava, mais a ansiedade tomava conta dele. Ao chegar à cidade, Miguel foi direto ao endereço indicado na carta. Não era uma rua movimentada, mas tranquila e charmosa, com casas antigas e jardins bem cuidados. O número da casa era o exato da carta, e ele parou em frente a ela, o coração acelerado. A casa tinha uma aparência acolhedora, mas ao mesmo tempo uma sensação de segredo pairava no ar. Miguel tocou a campainha, e após alguns segundos a porta foi aberta. Uma mulher de aparência elegante, mas já com alguns cabelos brancos, apareceu. Seus olhos eram profundos, e Miguel sentiu que algo a conectava a ele, embora fosse impossível. Identificar o quê? Posso ajudá-lo? Perguntou a mulher com um sorriso cauteloso, mas gentil. Miguel engoliu em seco, ainda sem saber como dizer o que tanto precisava perguntar. Ele olhou para ela com uma mistura de hesitação e esperança. Eu sou Miguel Montenegro. Uma carta me levou até você. Ela dizia que você poderia me ajudar a encontrar minha mãe. O nome dela é Helena, e eu acredito que você a conheceu. A mulher olhou-o fixamente, o sorriso sumindo lentamente de seus lábios. Durante um instante, o silêncio entre os dois foi palpável. Miguel podia sentir que estava prestes a descobrir algo fundamental. Finalmente a mulher respirou fundo e falou com a voz baixa. Entre, Miguel. Temos muito a conversar. Marnsu Tuanisu, capítulo 11. A revelação de Helena conduziu Miguel para o interior da casa, um espaço aconchegante com móveis de madeira e fotos antigas espalhadas pelas paredes. Ele não sabia o que esperar, mas a sensação de que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida era inegável. Helena o convidou a se sentar em uma poltrona de couro gasto, enquanto ela própria se acomodava em uma cadeira de frente para ele. O silêncio entre eles parecia denso, mas Miguel sabia que aquele era um momento crucial. Ela respirou fundo antes de começar, como se tivesse que juntar coragem para falar sobre o passado distante. Miguel, a carta que você encontrou, eu sabia que ela chegaria até você algum dia. Quando sua mãe deixou você no orfanato, ela estava completamente desesperada. Ela tinha medo de que a sua vida fosse interrompida por algo que ela não poderia controlar. O que ela fez foi uma decisão difícil, mas no fundo, a mais amorosa que poderia ter tomado. Miguel ouvia atentamente, tentando processar cada palavra, mas o buraco em seu peito parecia aumentar. Quem era sua mãe realmente? O que a havia levado a tomá-lo e deixá-lo em um orfanato? Sua mãe. Helena continuou com a voz falha. Ela estava envolvida em algo que a consumia. Quando você nasceu, Miguel, ela estava em uma situação muito complicada. Não tinha condições de cuidar de você. O pai, ele não estava presente. Não sei onde ele estava. Sua mãe tomou uma decisão a mais difícil da vida dela. Ela acreditava que, ao te deixar, você teria uma vida melhor, mais segura. Miguel sentiu uma dor intensa em seu peito, como se todo o peso das palavras de Helena tivesse se materializado ali. A dor da ausência do pai, o abandono da mãe, tudo parecia ter sido um ciclo de escolhas feitas com o coração partido. Ele sabia que suas respostas ainda estavam distantes, mas finalmente algo começava a fazer sentido.
Você quer saber quem sua mãe realmente era, não é? Helena perguntou, olhando nos olhos dele quase como se lesse sua alma. Miguel assentiu sem palavras. Estava pronto para ouvir a verdade, não importava o quanto ela fosse difícil. Helena fechou os olhos por um momento e, quando os abriu, disse finalmente: Sua mãe era Helena Montenegro e ela era minha irmã. Capítulo 12. O legado de Helena. Miguel ficou em silêncio, processando o impacto da revelação de Helena. Sua mãe, Helena Montenegro, era a irmã da mulher que ele tinha diante de si, uma mulher que o recebeu com um misto de carinho e pesar. A confusão ainda reinava em sua mente, mas uma nova luz começava a brilhar na escuridão. Minha mãe, sua irmã, Miguel repetiu, tentando encontrar algum sentido naquelas palavras. Então você sabia de mim o tempo todo? Helena assentiu, os olhos dela pesados com um turbilhão de emoções. Eu soube, sim. Depois que sua mãe o deixou no orfanato, fiquei sabendo de tudo, mas o que ela fez, aquilo foi um ato de desespero. Ela queria que você tivesse uma vida melhor do que ela podia proporcionar. Sabia que, se ficasse com você, as circunstâncias seriam difíceis demais. Sua mãe, ela foi uma mulher forte, mas a vida não foi generosa com ela. Miguel sentiu uma sensação estranha de compreensão, como se parte dele tivesse se encaixado naquelas palavras, mas havia ainda tanto a ser dito. Por que você nunca me procurou? Ele perguntou, a dor em sua voz evidente. Por que não tentou me encontrar? Eu cresci sozinho, sem saber quem eu realmente era. Helena baixou os olhos, uma lágrima escorrendo por sua face. Ela não parecia mais tão distante, tão cheia de mistério. Era uma mulher fragilizada, uma tia que perdera o contato com a irmã e, por consequência, com o sobrinho. Eu não sabia o que fazer, Miguel. Quando sua mãe te deixou, ela pediu que eu não fosse atrás de você. Ela não queria que você soubesse a verdade sobre sua origem. Ela acreditava que, se você tivesse uma vida normal, sem as complicações de sua história, seria melhor. Eu respeitei isso, mas sempre soube que, um dia, você viria atrás de mim. Eu sabia que, quando estivesse pronto, você encontraria as respostas. Miguel respirou fundo, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. Helena, sua tia, estava diante dele. Uma mulher que, apesar da dor e da perda, tinha carregado o peso de um segredo por toda a vida. Então, minha mãe morreu? A pergunta escapou de seus lábios, e ele já sabia a resposta. Mas precisava ouvir. Helena fechou os olhos e confirmou com um suspiro profundo. Sim, ela morreu, mas o legado dela, isso você carrega consigo. Você é a continuidade dela, Miguel. Capítulo 13. A Jornada do Perdão. Miguel ficou em silêncio por alguns momentos, permitindo que as palavras de Helena ecoassem dentro de sua mente. A revelação sobre sua mãe, a história que ele nunca soubera, parecia ser uma ferida aberta. Ele sentia uma mistura de raiva, dor e, de alguma forma, uma estranha sensação de alívio. Agora, ele sabia quem era, ou pelo menos, quem fora sua mãe, mas as perguntas ainda pairavam no ar como fantasmas não resolvidos. Eu entendo, disse finalmente com a voz rouca. Eu entendo o que ela fez, mas ainda assim me sinto abandonado. Eu cresci com um vazio que ninguém nunca conseguiu preencher. Helena o observava com compreensão. Ela sabia que a dor de Miguel era profunda, mais do que palavras poderiam curar. E embora o tempo fosse o melhor remédio, sabia que ele ainda precisava de algo mais, algo que só ele poderia encontrar dentro de si mesmo. Miguel, o que sua mãe fez foi um ato de amor, mesmo que você não consiga ver isso agora, disse Helena suavemente. Ela queria o melhor para você, mesmo que a maneira como fez isso tenha sido dolorosa. Mas o mais importante é o que você faz com essa história agora. O perdão. O perdão é uma jornada que você precisa fazer para si mesmo. E se você conseguir entender isso, talvez o peso dessa perda se torne mais leve. Miguel sentiu a verdade nas palavras de Helena, mas o peso da mágoa ainda o impedia de avançar. Como perdoar algo tão profundo, algo que ele nunca pôde compreender completamente?
Como eu posso perdoar, Helena? Ele perguntou, a dor ainda clara em seu tom. Como posso perdoar alguém que me deixou para trás? Como posso perdoar minha mãe por tudo o que ela me fez sofrer? Helena suspirou, levantando-se da cadeira. Ela caminhou até uma estante, retirando uma caixa de madeira envelhecida pelo tempo. Ela a colocou suavemente sobre a mesa e abriu-a. Dentro, havia uma foto desbotada de uma mulher jovem sorrindo, com os olhos cheios de amor e esperança. Esta é sua mãe, Miguel. E eu sei que, no fundo, ela sempre te amou. O perdão não vem da noite para o dia, mas ele começa quando você começa a entender a história completa. Sua mãe não te abandonou. Ela te deu uma chance de viver. E isso, meu querido, é o que você deve tentar perdoar. A dor que ela carregou ao tomar essa decisão. Miguel olhou para a foto, seus olhos marejados. A mulher na foto parecia tão jovem, tão cheia de vida. Ele nunca a conheceu, mas a imagem dela parecia falar diretamente ao seu coração. Ele sabia que o caminho do perdão seria longo, mas pela primeira vez ele estava disposto a começar essa jornada. Capítulo 14. O confronto final. A revelação de Helena não havia sido o fim, mas sim o começo de um novo capítulo para Miguel. A jornada do perdão estava apenas começando, mas ele sabia que algo mais precisava ser resolvido. Ele ainda sentia a necessidade de confrontar seu passado, de entender completamente a razão por trás das escolhas de sua mãe. Não podia simplesmente seguir em frente sem essas respostas, sem esse encontro com o passado. Ele precisava encontrar o último elo de sua história, algo que parecia ainda estar oculto, como uma sombra sobre sua alma. Miguel decidiu partir para a cidade onde tudo começara, o orfanato onde fora deixado, o lugar onde sua história se iniciara e onde ele nunca havia voltado depois de ser adotado. Sentia que ali encontraria o que ainda faltava, o que o ligava, a sua mãe, a sua verdadeira origem. Quando chegou à porta do orfanato, seu coração bateu acelerado. O edifício, agora mais velho e desgastado, parecia um reflexo de sua própria jornada, envelhecido pelas cicatrizes do tempo. Ele respirou fundo e entrou. A velha senhora que trabalhava ali, Dona Lúcia, ainda estava à frente do lugar. Quando ela o viu, reconheceu-o imediatamente, como se o tempo não tivesse passado. Miguel, Dona Lúcia disse com os olhos cheios de saudade e carinho. Eu sabia que um dia você voltaria. Sua história nunca foi esquecida por aqui. Miguel sentiu um nó na garganta. Ele não sabia por onde começar, mas precisava de uma explicação, uma história completa. Precisava entender o que havia levado sua mãe a tomar a decisão de deixá-lo ali. Dona Lúcia, minha mãe, o que aconteceu com ela? Por que me deixou aqui? Perguntou com a voz tremendo de emoção. Dona Lúcia o observou por um momento, como se ponderasse a melhor forma de responder. Então ela falou com calma. Sua mãe? Ela teve um momento muito difícil. Ela não queria te deixar, Miguel, mas ela não tinha escolha. Ela sabia que, por mais difícil que fosse, você teria uma vida melhor aqui do que ao lado dela. Ela te amava mais do que qualquer coisa no mundo, mas o destino foi cruel com ela. Você nunca foi abandonado, Miguel. Você foi deixado com um propósito, para ter a chance de uma vida que ela não poderia te dar. Miguel sentiu as palavras como um alívio, uma chave para finalmente entender o sacrifício que sua mãe havia feito. O peso que carregava em seu coração há tanto tempo começou a se dissipar, embora a dor da ausência ainda permanecesse. Capítulo 15. A verdade revelada. Após o encontro com Dona Lúcia, Miguel sentiu que estava mais perto da verdade do que jamais imaginara. Ele agora entendia que sua mãe o deixara não por falta de amor, mas por uma escolha dolorosa. A compreensão da profundidade desse sacrifício trouxe um novo tipo de paz ao seu coração. Porém, uma última peça do quebra-cabeça ainda faltava. Enquanto saía do orfanato, Miguel se sentiu como se estivesse prestes a fechar um capítulo importante de sua vida. Mas algo dentro dele dizia que o que ele precisava entender estava à sua frente, esperando para ser descoberto. Ele decidiu então visitar o túmulo de sua mãe. A sensação de urgência estava forte, como se ele precisasse estar lá, no final, de tudo, para finalmente completar o processo de perdão e reconciliação. O cemitério era tranquilo,
envolto por uma atmosfera silenciosa e serena. Ele caminhou por entre as sepulturas antigas, sentindo o peso da história ao seu redor. Quando chegou ao túmulo de sua mãe, ficou em silêncio por alguns minutos, observando o nome gravado na lápide: Helena Montenegro. Era uma coincidência o nome dela ser o mesmo da tia, mas Miguel sabia que isso não era apenas coincidência. Havia uma razão para tudo isso, uma conexão que ele ainda estava descobrindo. Sentou-se diante da lápide e colocou uma mão sobre a terra fria. Olhou para o céu, buscando alguma resposta, alguma direção. Foi então que algo chamou sua atenção. Uma pequena caixa de metal enterrada ao lado da lápide. Ele a retirou, com cuidado, o coração acelerado pela expectativa. Dentro da caixa encontrou uma carta. A caligrafia era familiar, embora a tinta tivesse desbotado com o tempo. Com as mãos trêmulas, ele abriu o envelope e leu: Meu querido filho, eu sei que um dia você encontrará essa carta. Eu te deixei com um propósito, não porque não te amava, mas porque sabia que você seria mais feliz longe de mim. A dor de te deixar foi insuportável, mas eu acreditava que o que você teria fora de mim seria melhor. Eu só queria que você soubesse o quanto te amei e o quanto você significa para mim. Miguel leu as palavras várias vezes, permitindo que a verdade finalmente penetrasse em sua alma. Ele não era apenas o filho de uma mulher que o abandonara. Ele era o filho de uma mãe que fizera o sacrifício mais doloroso que alguém poderia fazer por amor. Com as lágrimas nos olhos, Miguel sentiu o perdão finalmente preencher o vazio que ele carregava há tantos anos. Capítulo 16. O recomeço. Miguel deixou o cemitério com uma sensação de alívio e paz que ele não experimentava há anos. A carta de sua mãe, finalmente descoberta, parecia selar o ciclo de dor e incompreensão que ele carregava em seu peito. As respostas que ele buscava estavam finalmente ali, no final de sua jornada, e com elas a chave para a cura. Nos dias seguintes, Miguel se retirou do foco dos negócios, procurando um equilíbrio entre o novo entendimento sobre seu passado e o futuro que ainda desejava construir. Ele sabia que a descoberta da verdade era apenas uma parte do processo. Agora, ele precisava aprender a viver com ela, a dar um novo significado à sua vida, sem a sombra da rejeição, sem as dúvidas que o haviam consumido por tanto tempo. Com o apoio de Helena e de outras pessoas que ele tinha conhecido ao longo da sua jornada, Miguel começou a reconstruir a sua vida, agora mais consciente de quem ele era e do que realmente queria. Ele finalmente começou a sentir uma conexão mais profunda consigo mesmo, e com isso, um novo senso de propósito foi surgindo. Decidido a honrar a memória de sua mãe e o legado de sua história, Miguel abriu uma fundação em seu nome, voltada para a ajuda a crianças em situações de vulnerabilidade, para que outras histórias como a dele não se repetissem. Ele queria dar a essas crianças a oportunidade de crescer com o amor e o apoio que ele nunca teve. Ele sabia que, de alguma forma, isso também seria uma forma de curar a dor de sua mãe, de dar continuidade ao amor que ela sempre tivera por ele. Na inauguração da fundação, Miguel fez um discurso simples, mas cheio de emoção. Ele falou sobre a importância de entender o passado, de se reconciliar com ele e de nunca perder a esperança, mesmo nos momentos de maior dor. Ele agradeceu por ter encontrado a verdade, por ter descoberto que, apesar de todas as dificuldades, sua mãe sempre o amou. E ele soubera, naquele momento, que o perdão que ele ofereceu a ela não só a libertava, mas também o libertava dele mesmo. Miguel não sabia o que o futuro lhe reservava, mas pela primeira vez ele estava em paz consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Ele sentia que agora tudo era possível. Capítulo 17. O legado do amor. O tempo passou e a fundação, criada por Miguel, começou a crescer. Ele se dedicou de corpo e alma ao projeto, agora com um novo propósito em sua vida. A memória de sua mãe, embora marcada por uma dor profunda, se transformou em algo mais positivo. A ideia de que ela o deixara por amor e que ela havia feito o melhor que podia para garantir o seu futuro tornava-se um farol para Miguel. Ele usava essa história de sacrifício e amor como uma base para todo o trabalho que realizava na fundação.
Miguel estava mais envolvido do que nunca na vida das crianças que ajudava. Ele sentia que, de alguma forma, estava preenchendo o vazio deixado pela ausência de uma mãe, tornando-se uma figura protetora e presente na vida de tantas crianças que, assim como ele, precisavam de alguém para olhar por elas. Ele sentia que sua vida, agora, tinha um sentido mais profundo e que ele estava construindo algo que faria a diferença. Mas, apesar de todas as conquistas, algo ainda lhe faltava. Miguel sabia que seu caminho estava em paz com seu passado, mas ele ainda desejava, de alguma forma, se conectar com algo mais profundo, o legado de sua mãe. Ele visitava sua sepultura regularmente, sentando-se em silêncio por alguns minutos, com a sensação de que ainda não havia feito tudo o que poderia para honrar sua memória. Foi em uma dessas visitas que ele teve uma ideia. Ele começaria a escrever um livro, compartilhando sua história com o mundo. Não apenas a dor de ser abandonado, mas também a jornada de superação, de perdão e de transformação. Miguel sabia que sua história poderia inspirar muitas pessoas, especialmente aquelas que enfrentavam dificuldades semelhantes. Ele queria que o amor de sua mãe fosse lembrado, que sua dedicação ao futuro dele fosse reconhecida. A primeira página do livro foi escrita com lágrimas nos olhos, mas com um sorriso no rosto. Ele finalmente entendia que o legado de sua mãe não estava apenas em sua ausência, mas na forma como ela o moldou, no amor que ela lhe deu, mesmo à distância. Ela o havia dado ao mundo de uma maneira única, e agora ele faria o mesmo. Ao terminar a última página, Miguel sentiu que finalmente o ciclo estava completo. Ele havia encontrado o perdão, a paz, e agora ele passava isso adiante, como uma herança para o futuro.